Boa noite, pessoal, tudo bom? Graças a Deus, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez com esse trabalho, um trabalho de evangelismo, um trabalho para alcançar pessoas que ainda não têm o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como seu Salvador, mas graças a Deus, Deus tem permitido, tem nos dado esse privilégio de estarmos trabalhando. Nessa época de quarentena, não estamos podendo nos reunir em nossas igrejas locais e por isso estamos fazendo este trabalho. É com muito respeito, com muita seriedade que estamos fazendo isso para a honra e para a glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje, quem vai trazer a mensagem do Evangelho vai ser o nosso irmão Danilo Braga, daqui da igreja do Jardim Portinari. Ele que vai estar nos trazendo a mensagem de hoje. Eu agradeço a todos vocês de Franca e região que têm nos acompanhado, nos ajudado nesse trabalho, compartilhando e enviando este link para todas as pessoas, porque eu creio que assim a gente vamos conseguir alcançar cada vez mais pessoas que realmente necessitam da palavra de Deus. Eu agradeço a todos vocês e nosso irmão Danilo logo mais agora vai estar iniciando a nossa mensagem, fazendo uma oração para a gente, e ao término ele terminará com uma oração também para todos nós, tá ok? Gente, muito obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, obrigado pela força e fiquem à vontade, vamos aproveitar ao máximo essa mensagem da parte de Deus para nós. Boa noite para todos, irmãos, amigos. Nós vamos começar com uma oração e depois a gente entra no nosso tema. Vamos estar orando. Então, Senhor Deus, ajude-nos nesse momento que nós vamos passar aqui, que nós possamos ler a sua palavra, compreender de acordo com a sua vontade e que essa faça uma mudança na nossa vida, principalmente para aqueles que ainda não te conhecem como Salvador, que o Senhor é. Então que essa noite seja uma noite oportuna. Queremos te agradecer pelo privilégio e tudo. Nós deixamos entregue nas tuas mãos, confiados. Em nome de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Esse tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema que vivemos esse final de semana, que é a Páscoa. E sobre a Páscoa, eu andei pesquisando, aproveitando que a gente está bem descansado em casa, está tendo bastante tempo. Comecei a pesquisar sobre o que é Páscoa e também pesquisar o que não é Páscoa. Eu vou começar com vocês essa noite, a gente tratando primeiro do que não é. Sobre o que não é Páscoa, eu comecei a pesquisar com relação aos símbolos que todo mundo gosta durante a Páscoa, já é tradição e faz muitos anos e está no nosso meio. Será que esse símbolo, será que tudo isso realmente faz parte da Páscoa? A resposta disso eu encontrei, por incrível que pareça, não foi em livros do nosso meio, não foi em livros cristãos, mas foi num site de bruxaria. Foi através do site de bruxaria que eu encontrei informações verdadeiras sobre esses símbolos. Não foi somente um site, na realidade eu cheguei a ler 8 sites para estar firmado do que eu vou falar agora. Primeiro, nós sabemos que na Páscoa existem 2 símbolos muito fortes. Um deles é o ovo, que o pessoal troca entre si, os ovos de chocolate. E um outro símbolo muito forte é o coelho. Só que nos livros e tudo que se lê lá fala lebre. Mas lebre e coelho, mesma coisa. Da onde surgiu isso? Como surgiu? Tudo surgiu através de uma adoração, uma devoção para uma deusa, e essa deusa chamava Oestre, ou Ostera. Ela é uma deusa anglo-saxã
E esse culto, essa adoração começou até mesmo antes da era cristã, né? Já havia esse movimento, onde as pessoas buscavam. Aliás, a tradução da palavra Páscoa para eles significa fertilidade, nascimento. Então todos aqueles que buscavam a fertilidade, buscavam o nascimento, buscavam que os seus animais, sabe, se proliferassem mais, ou até mesmo dentro do casal, buscava essa deusa e fazia essas oferendas. Existia a oferenda da lebre, onde ela era degolada ali e tudo mais. E também existia a oferenda dos ovos, que eles davam para essa deusa, e também a troca de ovos entre pessoas. Para a burguesia na época, trocava-se o ovo, e esse ovo ele era adornado com ouro. Então trocava-se esse ovo adornado de ouro. Para os pobres, que também queriam fazer parte desse culto, ao invés de ovos adornados de ouro, que não tinha condições, eles pegavam ovos, pintavam e trocavam entre si esses ovos. Tudo em comemoração, em relação a essa deusa. Quando acontecia isso? Essa festa era comemorada entre o dia 19 e 22 de março. Ou seja, logo no primeiro dia ali da lua cheia, né, com relação ao começo da primavera. Então existia essa comemoração, existia tudo isso. A igreja cristã da época, assim dizendo, ela queria arrebatar o maior número possível de pessoas para ela. Ou seja, não somente aqueles que estavam ali no meio da cristandade, mas todos que estavam à volta, que tinham outras denominações, eles queriam arrebatar. A ideia em si até era muito boa, sabe? Com relação a querer essas pessoas no meio deles. Mas qual é o grande problema que acontece aí? Nós podemos ganhar pessoas através de meios, de maneiras do qual Deus não aprova? Seria certo isso? A resposta é implícita? Claro que não. Nós devemos ganhar as pessoas de acordo com o parâmetro, de acordo com a vontade do nosso próprio Deus. Nós não podemos pegar coisas externas, querer trazer para dentro da nossa igreja, para que através disso ganhar outras pessoas. Está errado. Está super errado. E quando a era cristã daquele momento fez isso, com a ideia aparentemente boa, começou a introduzir a adoração a outros deuses. Mesmo que inconsciente, aquilo que foi pré-estabelecido antes não era estabelecido por Deus, não era estabelecido para Deus. Então, na verdade, todo esse movimento, tudo isso que eu estava fazendo, era com relação a outro Deus. E nós já lemos lá em Êxodo, quando nós estamos vendo os 10 mandamentos, o Senhor deixou muito bem claro: não terás outros deuses diante de mim. Então, como pode os cristãos, agora, nesse momento, fazer coisas que é de adoração ao outro Deus, que não é o seu Deus verdadeiro? Está certo isso? Deixo para cada irmão pensar. Mas o que é verdadeiramente a Páscoa? A Páscoa cristã, o que ela é? Bom, a Páscoa cristã, na verdade, em vez de fertilidade, ao invés de, como foi dito lá, de nascimento, ela fala sobre passar por cima. Quando foi instituída? Ela foi instituída no último dia de lua cheia, aliás, um dia antes da lua cheia. No dia 14, que seria o dia de Nissan. Coincidiu com a mesma época da primavera. E pelo fato de estar coincidindo, ali está no finalzinho, comecinho da primavera, e outro também no comecinho da primavera, foi onde que eles decidiram juntar os dois e colocar todo mundo junto. Por isso, colocaram tudo ali. Bom, aonde está a Páscoa, a verdadeira Páscoa cristã? Ela está lá em Êxodo 12. Convido todos a estar abrindo Êxodo, o capítulo 12. Nós vamos estar lendo esses versículos, nós vamos estar discorrendo sobre isso. Mas antes de falar de Êxodo 12, nós temos que entender a história. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu para que nós cheguemos aqui em Êxodo 12? Primeiro, Êxodo 12 é o ápice, onde o povo de Israel vai ser liberto do Egito. Mas por que o povo de Israel está sendo liberto do Egito? Como é que o povo de Israel foi parar no Egito? Sabe? Digo isso para todos os irmãos. Deus é um Deus que sempre tem o controle de todas as coisas, que luta pelos seus filhos, que faz de tudo em prol dos seus filhos. O exemplo disso é aqui em Êxodo mesmo. Faraó havia sonhado
E nesse sonho, Deus mostrou para ele que haveria um grande período de fome na terra. Para que o seu povo fosse liberto desse período de fome, para que o seu povo pudesse ser suprido todas as suas necessidades nesse período. Sabe, Deus levanta José, Deus permite que José vá até o Egito, Deus permite que José alcance favor de Faraó, e através deste favor de Faraó, o povo de Israel vai para o Egito. 70 pessoas foram para o Egito, onde foram protegidos, onde foram alimentados. Durante todo aquele período de escassez, durante todo aquele período de fome, Deus estava protegendo os céus. Mas é claro, o inimigo nunca está satisfeito. E aconteceu que passou os anos, passou as épocas, José morreu, Faraó morreu, e veio um outro faraó que não conhecia José, nem o povo de Israel, e de repente ele vê o povo de Israel com um grande número de pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas. Faraó então teme tudo aquilo que estava acontecendo. Ele logo pensa, o que eu vou fazer? Se esse povo realmente ele se rebelar contra nós, se ele resolver nos atacar, o que nós faremos? Que eles são muito numerosos. Faraó pega e aprisiona esse povo e os faz de escravo. E foi muito severo, foi muito cruel para com Israel. O povo de Israel ora a Deus. E Deus, como sempre, como fez no passado protegendo o seu povo, vem novamente em prol do seu povo. Sabe? Então Deus começa a lutar, começa a mostrar toda a sua força, começa a mostrar todo o seu amor para Israel. Lógico, para os egípcios, eles estavam passando por uma grande tribulação, uma perseguição, porque as pragas que aconteceram para aquele povo era algo terrível. Mas para o povo de Israel, que estava ali, estava a observar tudo, quão maravilhoso é poder observar o poder deste Deus, a maravilha deste Deus. Muito bem. E Deus começa então, através das pragas, uma por uma, a mostrar o seu poder. A primeira praga foi a transformação das águas em sangue. A segunda praga, rãs. Terceira praga, piolhos. Quarta praga, moscas. Quinta praga, peste nos animais. Sexta praga, úlceras. Sétima praga, chuva de pedras. Oitava praga, gafanhotos. Nona praga, trevas. E a última praga, que agora seria, enfim, a liberdade, a morte dos primogênitos. E aonde nós vamos ler aqui Êxodo 12, aonde Deus deu uma opção, um meio de escape, para todos aqueles que queriam escapar do anjo da morte, para todos aqueles que queriam sair dessa situação, viver uma nova situação em Cristo. Vamos lá, Êxodo 12. O Êxodo 12, o verso 1, diz assim para a gente: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Eu quero que vocês observem que Deus começa aqui dizendo para Moisés e Arão como eles deveriam proceder. Não era de qualquer maneira, não era simplesmente aquilo que eles estavam sentindo que eles iam fazer, ou que eles achavam melhor que eles podiam fazer para com Deus, mas já era pré-estabelecido por Deus. Não havia uma outra maneira. Não havia um outro jeito. Sabe, eu gosto de pensar muito quando nós pensamos em nós mesmos. Imagine que você fosse num restaurante e passou a crise, agora você pode ir no restaurante, sabe? Seu patrão todo feliz que não morreu te deu um bônus e você foi para lá jantar. Você chega lá e pede para o garçom uma porção de picanha. Que já faz muitos dias que você não come carne, vai aproveitar agora, sabe? Comer aquela porção de picanha. E o restaurante trouxe para você uma abobrinha batida com ovo. Pergunto, seja sincero, você vai ficar feliz? Não, né? De maneira nenhuma. Porque não foi o que você pediu. Não era o que você queria. E você estava ali e tinha que ser da maneira como você queria, do jeito que você pediu. Sabe, com Deus não é diferente. E só lembrando que nós não estamos indo para qualquer lugar, nós estamos indo para a casa dele. Se é a casa dele, tem que ser do jeito dele, não do nosso. Então Deus dá todas essas instruções. Verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Observe que nesse dia, agora o calendário, ele ia mudar.
completamente. Sabe, o calendário religioso ia ser alterado. A partir de agora, ele seria o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Uma mudança. E eu não sei se vocês lembram, o que aconteceu quando Cristo nasceu? Uma mudança no calendário. Agora nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo foi alterado. Estão percebendo uma símile aí, uma singularidade? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto baste para um cordeiro. Sabe o que eu entendo desses versos? É que na verdade o que estava acontecendo ali naquele momento, não deveria sobrar nada do cordeiro para o dia seguinte. Não podia. Aquela comemoração, aquele acontecimento, aquela morte daquele cordeiro, devia acontecer tudo aquele dia. Mas peraí, uma outra singularidade. Quanto tempo demorou a morte de Cristo? Ela foi passo a passo? Os soldados chegaram e falaram assim: não, vamos matar Cristo à prestação. Hoje a gente dá uma facada, amanhã a gente dá uma chicotada e por assim vai. Não. Uma morte, um único dia. Tudo o que tinha que acontecer, deveria acontecer apenas aquele dia. Não no dia seguinte. Não ficar para o dia seguinte. Tudo aquele dia. Por isso Deus estabelece, sendo aquele dia, deveria se comer tudo. Sabe, se você achasse que o cordeiro era grande demais para sua família, convide seu vizinho. E eu acho isso tão maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu sei que podia acontecer, e com certeza aconteceu, de famílias que não tinham cordeiro em casa. Famílias que não tinham situação para comer. Então ele está perdido? Não, de maneira nenhuma. Busque o seu vizinho. Vá com ele, participe com ele. Ou seja, a oportunidade é para todos. Todos. Não existia aquela pessoa que ia bater no peito e falar assim: mas Deus nunca me deu a oportunidade, Deus é muito mal que Deus... Não, a oportunidade foi dada para todos. Mas e esse cordeiro? Podia ser qualquer cordeiro? Verso 5. O cordeiro será sem defeito. Aqui no verso 5, verso 6... nós vamos ver algumas singularidades deste cordeiro. E ele começa falando que esse cordeiro tinha que ser sem defeito. Mas por que sem defeito? Primeiro, o que simbolizava esse cordeiro? Para isso, eu gostaria que nós lêssemos João, capítulo 1 e o verso 29. O Evangelho de João, capítulo 1. João 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda, 1 Coríntios 5 e 7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim pra gente, o finalzinho dele: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Observem que esse cordeiro, na verdade, que estava sendo imolado, que estava sendo morto, ele simbolizava Cristo. Simbolizava o sacrifício de Cristo, o qual ele ia fazer em prol da humanidade. Então essas qualidades deste cordeiro, esses atributos deste cordeiro, na verdade, são todos os atributos de Cristo, que iria vir. E o primeiro atributo dele, a primeira qualidade dele, é que tinha que ser sem defeito. O defeito, na verdade, ele representa o pecado. Então eu não podia chegar no meu rebanho e olhar assim: já que eu tenho que matar o cordeiro, vou pegar aquele lá que está mancando mesmo, mas tu vai morrer, vamos pegar ele. Ou então, aquele velhinho lá, ninguém quer comprar ele mesmo, vamos pegar ele, a gente... Não, de maneira nenhuma. Sem defeito. Porque na verdade o nosso Cristo,
não tinha nenhum pecado. E aliás, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, 2 Coríntios 5 e 21 diz assim para a gente: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado. Sabe, em toda a vida de Cristo, em todos os momentos de Cristo, nunca, em momento algum, foi achado um pecado sequer. Tanto é que o seu pai, no momento do batismo ali, Deus olha para aquele momento, aquele que estava acontecendo, e diz da seguinte forma: eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Por que Deus fala que tem todo o prazer nele? Porque ele era o filho perfeito, que não tinha pecado. E se nós olharmos para o julgamento de Cristo, lá Pilatos, quando está julgando Cristo, ele olha para ele e fala: eu não vejo um homem que vivia a julgar, que vivia a observar, que conhecia o outro ser humano pelo simples fato de olhar. Ele olha para Cristo e não acha nele pecado algum. Depois, ele continua para a gente e fala assim: macho de 1 ano. O cordeiro deveria ser macho e de 1 ano. Bom, macho acho que a gente não precisa nem de falar, né? Cristo veio aqui na terra como homem. Se o cordeiro simbolizava Cristo, então tinha que ser macho. Só que uma outra coisa interessante é que ele tinha que ser de 1 ano. Esses dias nós estávamos lá na fazenda e nós estávamos conversando sobre esse assunto. E lá eles costumados a criar animais e tudo mais. Eu perguntei para ele o que ele achava de um cordeiro de 1 ano. A resposta daquele senhor foi: é muito novo. Sabe, se fosse um homem, ele estava na adolescência ainda, muito novinho, muito perfeito, isso mesmo. E sabe por que esse cordeiro tinha que ser novo? Se a gente for lá em Lucas 3 e 23, Evangelho de Lucas, capítulo 3 e o verso 23, fala assim pra gente: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Tinha Jesus cerca de 30 anos. Jesus começou seu ministério então por volta de 30. Durou o seu ministério por volta de 3 anos. Basicamente 33 anos Jesus morreu. Com 33 anos ele foi crucificado. Deu a sua vida por nós. Eu não sei se vocês sabem, mas para aquela época, para se atingir a maioridade, não era com 18 anos. A pessoa atingia com maioridade com 33 anos. Ou seja, ele tinha praticamente acabado de atingir a maioridade. E assim que atingiu a sua maioridade, ele foi cortado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Este cordeiro, representando Cristo, tinha que ser de 1 ano, tinha que ser novo, representando Cristo, que foi tirado na sua plena juventude deste planeta. E ele continua para nós e fala assim: e podereis tomar um cordeiro, um cabrito. Ah, muito interessante isso. Cordeiro naquela época era muito caro. Então, se você não tivesse dinheiro, não quisesse se ajuntar ao seu vizinho, podia ser então um cabrito. De novo, Deus dizendo: é aberto para todos. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Mas por que o cordeiro deveria ser guardado 14 dias? Qual que era o objetivo disso? O objetivo era muito simples: para verificar se realmente aquele cordeiro não tinha nenhum defeito. Porque se durante esse período de 14 dias ele apresentasse algum defeito, alguma mancha, alguma machucada, ele já não servia. Sabe? E se esse cordeiro representa Cristo, eu te pergunto: Cristo foi experimentado? Sim. E não foi experimentado somente naquele período que ele estava no deserto. Mas Cristo foi experimentado durante toda a sua vida. Porque durante toda a sua vida ele viveu aqui como um de nós. Passou necessidades, teve sofrimento como cada um de nós. E vocês acham que durante esse período da vida dele que ele esteve aqui, nunca foi tentado?
Nunca mulheres, de repente, olharam para ele, ou amiguinhos, enquanto ele era criança, o convidou para fazer artes e bagunças, e sim, foi sim, convidado, foi submetido a todo tipo de provação. Mas diferente de nós, por mais provações, por mais tentações que viesse, ele em tudo foi fiel. E mais ainda quando foi levado para o deserto, que durante 40 dias e 40 noites, nada comeu e nada bebeu. Mesmo em meio àquele desespero, sabe, eu acho que se eu ficasse 3 dias sem comer, eu já entrava em desespero. Né? Cristo durou 40 dias. E depois de 40 dias, o diabo se vira para ele e fala: não é você, filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Mas acima de tudo, não estava a sua vontade própria, mas a vontade do Pai. Do Pai. E ele se manteve firme. Irmãos, nós temos nos mantido firme? Em meio às nossas provações que estamos passando, nós estamos nos mantendo firme? Bom, e ele continua e pega e fala assim: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. E toda a congregação. Sabe, esse livramento que estava acontecendo ali, essa morte deste cordeiro, não era para um ou outro, mas era para todos. Todos tinham que participar, sem exceção. O não participar significa que eu não quero um relacionamento com Deus. Eu não quero fazer de acordo com a vontade de Deus. Eu vou dar o meu jeito. Eu prefiro de outra forma. Porque de repente pode muito bem ser que o pai virava para aquela situação e disse: vou matar um cordeiro? E aquele sangue, e aquela, não vou mexer com isso não, porque isso é muito nojento, e que, não, eu não quero isso não, deve ter outras maneiras, deve ter outro jeito. Não tinha. E Deus deixa bem claro: toda a congregação tem que participar. Sabe, hoje em dia não é diferente. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente para mim, para você, para o mundo inteiro. Porém, se você não participa, se você não crê, você vai estar fazendo igualzinho o israelita, que olha para aquilo que Deus estava falando e simplesmente vira as costas. E eu te pergunto, se nós rejeitarmos o Filho de Deus, o que sobra para nós? O que sobra? E continuando, ele fala para a gente que tinha que ser no crepúsculo da tarde. Por que no crepúsculo da tarde? Vamos abrir Mateus 27. Mateus 27, a partir do verso 45, fala assim para a gente. Já vou ler traduzindo, tá? Desde o meio-dia até as 3 horas, houve trevas sobre a terra. Por volta das 3 horas, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixai, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Observe que a morte de Cristo, ele ocorreu por volta das 3 horas da tarde. Se esse cordeiro que nós lemos aqui em Êxodo 12 simbolizava este Cristo, então a hora da morte deste cordeiro tinha que ser a mesma hora da morte de Cristo, que estava por vir. Por isso Deus disse: tem que ser a tardezinha. Continuando. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Primeiro, gostaria que a gente voltasse um pouquinho lá para Romanos 6:23,
que fala o seguinte para a gente. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. Quando Adão, lá no Jardim do Éden, pecou, Deus disse para Adão: Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dado um alerta para Adão, que se Adão comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado ia entrar. E a consequência do pecado seria a morte. E ficou claro isso para Adão, porque Adão, quando olha para o que Deus tem que fazer por causa do seu pecado, quer imolar aquele animal, quer matar aquele animal para tirar as peles dele, para vestir Adão, ficou claro para Adão: olha o que meu pecado fez. Olha o que meu pecado causou. O meu pecado levou esse animal a morrer. Por causa do meu pecado, esse animal está agonizando. Por causa do que eu fiz, das escolhas que eu fiz. Agora a morte existe. Sabe, por mais anos que se passou, o salário do pecado continua o mesmo. O pagamento pelo pecado continua sendo o mesmo, é a morte. Lá nós vimos que eles tiveram que matar esses animais, para que o anjo da morte não viesse e matasse alguém da casa deles. No caso ali, o primogênito. Então aqui nós vemos, na verdade, um substituto. Alguém que não devia, alguém que não merecia, mas morrendo no lugar do pecador, para que este pecador tivesse uma oportunidade, tivesse uma chance. Então gravem bem, para que o pecado seja pago, tem que ter morte. E se nós formos lá para Hebreus 9, vai aí um pouquinho para frente, por favor. Hebreus 9 e 22, fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há pagamento. Porque na verdade o sangue simboliza a vida. E Deus disse: se não tiver derramamento de sangue, o seu pecado não foi pago. A dívida não foi paga. Sabe, fica claro também quando nós olhamos lá para Gênesis 4, que fala de Abel e Caim. Por que a oferta de Abel foi aceita? Foi aceita porque a oferta dele tinha sangue. Ali o animal foi morto, o sangue foi vertido. Agora de Caim, infelizmente, frutas e verduras podem verter sangue. Deus já tinha dito, Deus já tinha falado, Deus já tinha estabelecido. E aqui em Êxodo 12, o animal foi morto. O homem, o pai da casa, deveria pegar esse animal, imolar, pegar o seu sangue, colocar numa bacia, e com isopo era uma plantinha rasteira na época, pegava aquele isopo, molhava no sangue e passava nas ombreiras, nas portas, nas janelas. Para quê? Porque na hora que o anjo da morte viesse e observasse aquele sangue ali, ele já pensava: aqui aconteceu morte, já houve o sacrifício. O animal inocente morreu no lugar do pecador que está lá dentro. Já foi pago. A dívida já foi paga. Então o anjo passava. Sabe, Cristo, ele derramou o seu sangue por nós. Enquanto os soldados batiam nele com aqueles chicotes que deslaceravam toda a sua carne, o seu sangue foi vertido. Quando aquela coroa de espinhos cravada na sua cabeça e batiam nela com um caniço e foram ficando aqueles espinhos, o sangue foi vertido. No momento em que Cristo foi pregado, o sangue foi vertido. E depois, no final, a lança transpassando o seu peito, o sangue foi vertido. E o Cordeiro de Deus foi morto. Tudo aquilo que ali exigia, tudo aquilo que Deus exigia, que o pecado exigia, Cristo realizou, dando a sua vida, derramando o seu sangue em prol de cada um de nós. E hoje a Bíblia nos fala, aliás, vamos lá, João capítulo 1 e o verso 12. João capítulo 1 e o verso 12 diz assim: mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E mais, Marcos 16:16 fala assim pra gente. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E por fim, Romanos 10:9. Romanos 10:9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sabe, Cristo veio, morreu, verteu o sangue por você, para pagar a sua dívida. Agora o que Deus espera que você faça é que você creia. Creia que aquele sacrifício de Cristo foi em prol de você, por causa dos seus pecados. Porque na verdade o nosso pecado está fazendo separação entre nós e Deus. Está nos levando para distante de Deus, cada dia mais e mais. Como aquele que amontou a brasa sobre a sua cabeça, é o pecado na nossa vida. Deus sabe disso. Deus sabe que por nossos esforços, por aquilo que a gente tente fazer, nós nunca vamos conseguir agradá-lo. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, para que nós tivéssemos uma chance. Sabe, se você ainda não fez um concerto com Deus, se Cristo ainda não é o seu Salvador, não perca tempo. Entre no seu quarto, reconheça perante Deus quem você é. Creia no sacrifício de Cristo, que foi por você, que o sangue vertido foi por você, que tudo aquilo que Ele fez foi para pagar a sua dívida. E peça para que Ele seja o Senhor da tua vida, para que Ele seja o seu libertador, o seu Salvador. Sabe, quanto desesperados nós estamos por causa do coronavírus. E não é fácil mesmo. Nós deitarmos na nossa cama, nós pararmos para pensar, será que eu vou viver até amanhã? Será que esse vírus não vai me pegar? Será que eu vou? O que vai ser da minha vida? Mas o pior não é morrer. O pior é você morrer, não ter a sua dívida paga e ir para o inferno. Nós, e muitos irmãos que eu conheço, se a morte chegar, não vai ser um momento de tortura, não vai ser um momento de desespero, mas vai ser um momento de alegria. E não estou sendo sarcástico. Alegria porque nós vamos sair deste mundo e vamos estar na presença do nosso Deus, onde nós vamos viver em felicidade, em harmonia, em paz. Em paz. E Deus quer isso para você. Mas de novo, se você recusar tão grande sacrifício de Cristo, se você olhar para Deus e para o seu Filho com desdém, o que vai sobrar para você? O que mais você espera que Deus faça por você? O quê? No verso 9, ele fala para a gente: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Sabe por que assado no fogo? E com isso eu vou terminar. Pelo seguinte: quando a Bíblia fala de fogo, sempre fala de juízo de Deus. Lembram da história de Sodoma e Gomorra? Lembram ali de Elias e os sacerdotes ali, de Baal e o fogo descendo, e sempre é juízo. Esse animal que estava ali sendo assado naquele fogo é como estava sendo passado pelo juízo de Deus. Na leitura que nós fizemos hoje, Cristo, quando vai se aproximando da sua hora, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Os chicotes foram terríveis. A crucificação foi terrível. Mas o pior momento é quando Deus tem que derramar a sua ira sobre o seu Filho. E foi aquele momento
que Deus derrama o juízo que era para vir sobre nós, merecido, porque nós merecemos, derrama sobre o seu Filho, seu amado Filho. Imagina, não sei se você é pai, mas se for, imagina você tendo que derramar a ira sobre o seu filho, sendo que o culpado não é ele, é outro. Mas você sabe que se não fizer isso, o outro nunca vai ter chance, para ele não vai sobrar nada. Mas por amor, pela misericórdia dele, ele o fez. Eu te peço, Deus te convida, venha participar da vida que Cristo quer te dar. E ter a esperança, a felicidade que só Ele pode nos dar. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por esses momentos que nós passamos aqui. Queremos te pedir, Senhor, que se há alguém que não te conhece, que não sabe dessas verdades que Cristo Jesus morreu em prol dele, que hoje seja uma noite oportuna de conversão, que ele venha entender e que Cristo venha ser o seu Salvador. Proteja, Senhor, todos esses irmãos que estão nos assistindo, todas essas pessoas que estão nos assistindo. Proteja desses dias tão terríveis que nós estamos passando, que possam todos nós sermos guardados pelo Senhor. Mas melhor ainda, Senhor, se for do teu querer, vem, Senhor Jesus, leve-nos para o teu lar, para que nós possamos desfrutar desta verdadeira paz aí nos céus, tão completa, que o Senhor quer dar por cada um de nós. Queremos, Senhor, tudo deixar em tuas mãos, quem estão aqui e também os que estão ouvindo, no nome daquele que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa foi uma mensagem muito boa, maravilhosa. Agradeço ao nosso irmão Danilo Braga por ter nos trazido essa mensagem. É com muita alegria no coração que eu agradeço a todos vocês que têm nos ajudado, nos apoiado, e graças a Deus, Deus nos deu mais esse privilégio de estar aqui e através da tecnologia está transmitindo a tua palavra a muitas e muitas pessoas, alcançando corações de pessoas descrentes e alimentando o nosso coração que está entristecido por falta da comunhão, por falta da reunião, por falta do ajuntamento, né? Mas Deus conhece todas as coisas, Deus conhece nossos corações, sabe das nossas dificuldades e Ele há de suprir cada uma delas, porque Ele é Deus na nossa vida. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e há de ser para sempre. Meus irmãos, muito obrigado. Eu agradeço a todos os nossos irmãos da região, Uberaba, nossos irmãos de Itubiara, nossos irmãos de Passos, de Cristais Paulista, todos os irmãos de Franca e região, muito obrigado por estar nos ajudando neste trabalho. Este trabalho que está sendo feito para o Senhor, não é para mim, não é para o ciclano, não é para o Betrano, mas sim para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que todos vocês tenham uma ótima noite e que, se assim for da permissão do nosso Senhor, amanhã estaremos presentes novamente com a vontade e a permissão de Deus no mesmo horário, aqui às 7h30 da noite. Tá ok? Gente, muito obrigado pelo apoio, obrigado pelo boa noite a todos vocês, tá? Tchau, tchau e até mais.